Olha aí, não é tipo, não é um cara idiota da direita, não. Não é um cara que tá falando qualquer coisa. Não é só um iconoclasta, né? Então, não é o cara... Tudo. E então eu, tipo, respeitei a forma que ele contava essas histórias, porque eu também gosto delas. Eles não estão no meu livro, mas são personagens que eu entendia que eles eram importantes. Zumbi, do Palmares? Não, André Rebouças. O Rebouças mesmo, que a gente falou. Então, É. Rebouças, José do Patrocínio. Luiz Gama. O Tobias Barreto. Então tem um monte de gente boa, um monte de gente importante. O André Rebouças, ele foi um engenheiro. Né? Ele e o seu irmão foram os 2 primeiros engenheiros negros do Brasil. A abolição talvez não aconteceria sem eles. Não. Não. Assim, o Nabuco fala, o Joaquim Nabuco, fala que o Rebouças foi o maior dos abolicionistas, apesar de ele ser uma figura de bastidor. Porque ele não era... Ele era um homem tímido, né? Ele não era um sujeito... Como o José do Patrocínio, que era um fulano explosivo, o Rebouças era contido. Mas ele era genial. Né? Um homem genial, assim. Então ele arquitetou todo o projeto, não só da abolição, mas também do pós-abolição. Do que fazer depois. Né? O que fazer para resolver o problema dos ex-escravizados, por exemplo. Então ele fez isso. E mais um monte de coisa. E o seu pai, que um homem que veio, né, filho de escravos, ou escravos, a mãe dele, acho que era uma escrava alforriada, e o seu pai era um português ou descendente de português. Mas pobre pra caramba, da Bahia, e ele arruma um emprego num cartório, e ele decide estudar lei, jurisprudência e tal, e aí ele consegue uma licença para ser advogado, começa a advogar, se torna um advogado importante, vai pra política, na Bahia, depois vai pro Rio de Janeiro. Lá ele se notabiliza como deputado e tal. E chega a um posto que era de conselheiro do imperador, Dom Pedro II. É muito amigo de José Bonifácio, muito amigo do Nabuco de Araújo, o pai do Joaquim Nabuco. Então o André Rebouças era filho dele. E o André e o Antônio estudam engenharia, depois vão para fora, tal, voltam para cá. Tem um monte de coisa interessante que eles fazem aqui. Inclusive, a Avenida Rebouças aqui, de São Paulo, é em homenagem a ele. Né? E no Rio tem túnel, Rebouças. Lá no Sul, onde o Antônio teve uma atividade bastante grande, assim, aquela estrada de ferro, que é histórica lá, de Curitiba a Paranaguá. Sei. Foi o Antônio Pereira Rebouças que projetou aquilo. É um feito de engenharia, assim, impressionante para a época, e ainda hoje é impressionante pela engenhosidade. Então foram homens importantíssimos da história brasileira. Né? Pega o Dr. Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra. Importante demais. Né? Importante demais. Um cara que combatia os eugenistas na seara dos caras. Os racistas, mais racistas do Brasil, ele combatia, cara. Entendeu? Então você pega caras como o Teodoro Sampaio, que também tem uma rua famosa aqui em São Paulo. Era um homem negro, um engenheiro negro, que fez muita coisa aqui em São Paulo e tal. E essas figuras não são... Ninguém fala.